Bom dia, gente, mais uma vez. Vamos para a correção da atividade da página 56. Eu passei na aula passada. Vamos lá. Pegue o livro de vocês aí, abra na página 57 para a gente fazer a correção. Nós temos aqui, né? Releia um dos trechos da transcrição da entrevista. SG. Aí tem aqui os parênteses aqui, né? Reticências aqui entre os colchetes. A Manuela, a gente descobriu numa outra conversa. Ela estava sentada aqui apontando um lugar na plateia. Ali. E foi tão forte o que ela disse que eu falei, pô, vou convidar de novo. Disse que eu falei, pô, vou convidar de novo. Para ela contar melhor essa história. Que é uma história de associação de bullying com racismo, com preconceito racial. Esse texto falou sobre a questão do bullying, né? A questão do racismo. A gente sabe que em pleno século XXI tem muita gente ainda que sofre com esses problemas de racismo, de bullying, né? Que são os insultos provocados pelas outras pessoas por algum motivo, né? Ou pela cor da pessoa, pela raça, pela etnia, pela religião, ou pela opinião, né? Opção sexual, enfim. Várias questões levam com que as pessoas pratiquem bullying com as outras, ou pela cor da pele, pelo cabelo encaracolado ou cabelo estirado, enfim. Pela cor dos olhos, várias situações fazem com que as pessoas pratiquem bullying, né? E com relação ao racismo não é diferente. Vamos lá. Aí SG... Bom, você estudava na escola em Ribeirão Preto, na escola particular, foi isso? Aí item A. O que levou o apresentador de um programa de TV a escolher essa jovem para ser entrevistada por ele? Lembrando que tem muitas entrevistas que tem cunho, tem vários tipos de entrevista, né? Tem a entrevista que tem um cunho profissional, né? Que é para saber sobre o perfil do profissional que será contratado. Tem a entrevista que tem um cunho mais jornalístico, que é aquela que se propõe a saber de um determinado assunto, questão social, contexto histórico, um problema, né? Um acontecimento, enfim. Isso aí é uma das entrevistas bem comuns que geralmente estão inseridas dentro do outro texto chamado reportagem, né? Geralmente quando você vê uma reportagem, você tem lá uma entrevista de alguém que foi usado pelo repórter para dar algum depoimento sobre um determinado fato. Muito bem. E a resposta seria: a jovem já menosprezada havia participado de um episódio anterior do programa. E ao ouvir o apresentador, o que ela disse na ocasião, o apresentador teve vontade de conhecer a história dela. Então, como ela deu um depoimento que comoveu, né? Das principais características que são usadas pelos jornais é a questão de usar a questão de comover para poder o quê? Para poder convencer as pessoas de um determinado assunto, uma determinada notícia, fazendo com que ela se torne cada vez mais verídica, faça com que o interlocutor acredite no que ele está sendo mostrado. B. Observe que o apresentador não se refere ao mesmo interlocutor nas duas falas. Identifique os diferentes interlocutores, explicando como é possível perceber a mudança de um para o outro. Ora, entrevistado, né, respectivamente, é possível perceber a mudança de interlocutor pela maneira como o apresentador se refere a ele. Na primeira fala diz ela e na outra você. Lembrando que toda vida que vocês escutarem essa palavra interlocutor, nada mais é do que duas pessoas conversando, né? Eu tenho o locutor e o locutário, né? Também conhecido. O que é o locutor? A pessoa que pergunta, né? Que fala. E o locutário ou interlocutor, tem esses dois nomes, a mesma coisa, né? É a pessoa que responde uma pergunta, né? Na sala de aula, por exemplo, quando a gente está conversando, eu sou o locutor e vocês, quando intermediam a minha fala, são os interlocutores.
Lembrando que intermediar é responder, tá certo? Vamos lá. Item C. Verifique a rúbrica incluída na transcrição. Por que ela é necessária? As palavras aqui e ali não fazem sentido sem a imagem. Por isso é preciso indicar seu referente, né? Ou seja, nós temos que ter o quê? Dentro do entrevista tem que ter a rúbrica, né? Porque se essa imagem não estiver exposta, fica difícil saber do que se trata, quem são seus referentes. Então é necessário que haja o quê? Que haja essa rúbrica, né? Muito bem, gente. E aí, gente, espero que eu tenha contribuído aí com vocês mais uma vez numa correção de atividade. E vamos para a nossa aula de hoje, tá certo? Tenham um excelente fim de semana, tenham uma excelente manhã de estudos e até a próxima. Fiquem com Deus e um abraço.